A gente segue repercutindo essas alternativas aventadas pelo governo ao aumento do IOF que foram apresentadas ontem à noite. E para falar especificamente sobre a mudança da CSLL para as fintechs, que vai aumentar a alíquota para o setor, eu converso agora com o Diego Pérez, que é presidente da BFintex. Muito bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Muito bom dia, fico feliz com o convite também. Diego, começar com o básico. Como um possível aumento da CSLL pode impactar o setor, principalmente, né, aproximando essas alíquotas cobradas das instituições financeiras tradicionais? Bom, ele pode impactar de inúmeras formas, né? As fintechs são conhecidas por entregarem serviços baratos, eficientes, de custo reduzido, muitas vezes gratuitos, e com a inclusão, né, de novas tarifas ou o aumento, o incremento da tributação, fica difícil de manejar um serviço rápido, eficiente, de baixo custo, com esse impacto diretamente no lucro líquido das fintechs. Diego, e como, né, as empresas vão se adaptar a isso? Pergunto isso do ponto de vista principalmente do consumidor, do cliente. A gente pode imaginar um repasse desses custos, um aumento exatamente das tarifas cobradas? O repasse, ele é natural, muitas vezes, porque você precisa adaptar a sua estrutura de custos, né, para poder incluir esses clientes e manter o serviço funcionando ativamente. Mas as fintechs, elas vão buscar soluções alternativas para tentar reduzir ao máximo esse impacto e também trabalhar o diálogo com o Congresso no projeto de que vai tramitar na medida provisória para tentar trazer de volta a tabela que incidente sobre a tributação das fintechs nesse sentido. Eu queria entender do ponto de vista prático, Diego, a possibilidade, por exemplo, da associação apresentar algum tipo de alternativa do ponto de vista prático, né? Algum tipo de projeto, por exemplo? Iremos apresentar medidas, especialmente números, né, que demonstram que, na verdade, as fintechs elas acabam recolhendo até mais tributos, se considerar uma alíquota efetiva, uma vez que instituições financeiras tradicionais elas possuem mecanismos de compensação de perdas ou de tomada de crédito tributário que as fintechs não possuem. Então, se você colocar lado a lado essa equiparação, ela não vai funcionar. Na verdade, ela vai majorar ainda mais a existência das fintechs. E como as fintechs elas foram responsáveis pela inclusão financeira, ela trouxe mais eficiência, aumentou competição, reduziu o custo ao acesso a serviços financeiros, estaremos dando dois passos para trás nessa caminhada aonde conseguimos alcançar excelentes resultados até agora. Como o Brasil vem se destacando com serviços financeiros digitais como o Pix, o Open Finance e outros serviços que já fazem parte do brasileiro comum. E a alternativa seria mais voltada às instituições tradicionais? Isso, pelo menos a proposta da BFintech ou não? Não passa por essa solução em torno da CSLL? A alternativa seria, ao invés de majorar a alíquota incidente sobre as fintechs, seria eventualmente reduzir a alíquota incidente sobre os grandes bancos, para que todos tenham uma alíquota equânime, equivalente, mas com uma medida reduzida. Isso faz com que os serviços alcancem mais clientes, que esses clientes consumam mais produtos, que esses produtos, por sua vez, arrecadem mais tributos do que arrecada hoje em dia. Então, seria uma medida inteligente fazer essa equiparação para baixo e não para cima. A gente sabe que discutir a CSLL do ponto de vista político é muito difícil, até porque o Congresso Nacional tem, né, incide sobre o Congresso Nacional, às vezes uma pressão muito significativa também do setor bancário. Era necessário a gente ter uma discussão um pouco mais ampla, Diego, a respeito exatamente dessa incidência do imposto, mas pensando numa redução, por exemplo, dessa alíquota cobrada para as instituições tradicionais. Isso vai, na verdade, na direção contrária daquilo que o governo pretende. Qual seria a alternativa? A gente cobra tanto por corte de gastos, mas qual seria a alternativa nesse momento, do ponto de vista prático? Porque o governo precisa dessa arrecadação, inclusive, para fechar as contas. Sim. A alternativa seria assim, não aumentar tributos, né, mas melhorar o alcance dos serviços financeiros, fazer com que os brasileiros cada vez mais alcancem esses serviços financeiros por plataformas digitais como as fintechs. A partir do momento em que o brasileiro comum passa a fazer uso frequente do crédito, do investimento, dos pagamentos transfronteiriços, do câmbio, a arrecadação ela vai ser melhorada porque esses serviços eles passam a fazer parte da rotina do brasileiro médio. Hoje, a pessoa que usa os serviços financeiros
da maneira mais simples, ela ainda não faz um uso muito sofisticado, ainda não utiliza os mais diversos produtos que estariam disponíveis para ela nesse sentido. Então, quando você aumenta a competição, aumenta a presença desses agentes no mercado e traz uma abertura de novos produtos para essas pessoas, elas passam a consumir mais produtos financeiros no seu dia a dia, seja para financiar o seu negócio, seja para comprar um equipamento ou para financiar os seus estudos. Isso faz com que a arrecadação incidente sobre esses produtos e serviços financeiros contribuam para a melhora da situação fiscal do Brasil. Saindo um pouquinho da CSLL, Diego, mas também pensando naquilo que impacta o setor bancário, a outra possibilidade aventada pelo governo, né, outra medida em discussão, é a taxação de hoje títulos isentos, né, de produtos isentos como as LCIs e LCAs. Você disse, né, que tem um contingente significativo que, na verdade, procura por papéis por meio das plataformas que não são instituições financeiras tradicionais. Fora o impacto possível exatamente desse incremento da taxa da CSLL. A possibilidade também de taxação dessas LCIs e LCAs, elas também devem impactar o setor de fintechs? Tá? Elas devem impactar indiretamente, tá? Porque as fintechs, elas emitem alguns desses contratos, mas não são todas, tá? Quando eu digo que vai impactar indiretamente, é porque as fintechs elas fazem parte da cadeia de distribuição de produtos financeiros. Algumas atuam na ponta, oferecendo esse tipo de produto para o cliente final, sem necessariamente serem os emissores. Então, se esses produtos passarem a perder a atratividade em razão da tributação incidente, que produtos que eram isentos e passam a ser tributados, de maneira indireta, as fintechs vão perder algum tipo de competitividade ou incremento nas suas atividades de dia a dia pela ausência desses produtos em suas carteiras ou redução dos fluxos nesse sentido. Sei que há fintechs e fintechs, Diego, mas pensando do ponto de vista, você diz agora, né, da competitividade, muitas vezes é exatamente o preço das tarifas, por exemplo, né, a cobrança de tarifas que torna alguma instituição financeira alternativa, moderna, né, contemporânea, mais atrativa para um consumidor, por exemplo. Como essas mudanças podem, de fato, impactar do ponto de vista prático, né? A gente tem hoje números nos quais a gente pode se basear, né? Por exemplo, de número de clientes das instituições tradicionais comparativamente às fintechs? Sim, assim, isso pode impactar porque as fintechs elas já têm um modelo de negócio leve, com margens reduzidas, né? Então, a ausência de tarifas faz com que essas margens sejam reduzidas. Mas existem números, por exemplo, existe um relatório emitido anualmente pelo Banco Central do Brasil, que é o relatório de economia bancária, onde ele mencionou que, em razão das políticas de inclusão e de novas pessoas nos serviços financeiros, as fintechs elas conseguiram contribuir para que 60 milhões de pessoas passassem a acessar os serviços financeiros pela primeira vez, seja por uma conta digital, um cartão de crédito pré-pago ou algum outro serviço que habilita essas fintechs, essas pessoas fazerem uso dessas fintechs para manuseio das suas finanças pessoais no dia a dia. Então já teve um excelente resultado dos últimos anos para cá, dado essa maneira de ofertar serviços financeiros baratos, eficientes e muitas vezes livre de custos, gratuitos. Então, para que as fintechs elas consigam continuar competindo e trazendo mais eficiência, esse incremento tributário pode trazer muitas dificuldades. Pensando especificamente sobre o mercado de crédito, Diego, eu queria também, né, saber se a gente já consegue mensurar alguma coisa palpável, né? O custo do crédito, porque a gente sabe, né, inclusive, que essa é uma das medidas prediletas do governo nesse momento para reaquecer, inclusive, a economia, manter um crescimento mais robusto. O próprio presidente Lula já disse isso. Mas há uma perspectiva também do aumento do custo do dinheiro? Certamente. A partir do momento em que a tributação passa a ser majorada na contratação de crédito disponível para o cidadão, no caso das fintechs, o crédito digital, ele se torna um pouco mais caro, né? O grande papel das fintechs no mercado é fazer com que esses produtos sejam mais baratos, sejam mais acessíveis, né? É que não exista um spread bancário muito alto em serviços financeiros alternativos. Então, quando você sobretaxa ou majora a incidência de um tributo
nesse tipo de operação, você acaba tornando ele mais caro na contratação dos serviços do financeiro por pessoas que estão buscando um crédito, seja um crédito com garantia, sem garantia, um crédito imediato ou um crédito de longo prazo. Isso faz com que o brasileiro passe a repensar se ele deseja ou não contratar aquele crédito naquele momento, porque pode pesar nas suas finanças pessoais, fazendo com que a arrecadação não aconteça, né? Uma vez que as pessoas param de contratar esse serviço ou pensam duas vezes antes de contratar. Esse ponto é muito importante. Então, você está dizendo que uma medida com um viés arrecadatório pode, na verdade, significar uma perda de arrecadação por parte do governo? É isso? Por menos pessoas procurarem esses produtos? Certamente, precisamente. A partir do momento que esses produtos se tornam mais caros do que o usual, do que o habitual, as pessoas elas vão pensar duas vezes antes de contratar e vão tomar uma decisão eventualmente de não contratar, de tentar solucionar aquele problema de outra forma ou deixar aquela contratação para depois. Então ela deixa de consumir, deixa de financiar seus imóveis, seus automóveis, os seus estudos, as suas viagens, e isso pode causar aí uma redução na arrecadação. E pensando nesse aumento, Diego, dos impostos, né, perdão, das tarifas por causa dos impostos, essa perspectiva também ela atinge as instituições tradicionais, exatamente com essa, pelo menos uma perspectiva de uma competição menor no setor? Sim. As instituições tradicionais elas já possuem linhas de receitas muito estruturadas e consolidadas baseadas em tarifas, né? Então, eu imagino que não haverá um aumento de tarifas pelas instituições tradicionais, porque elas já possuem isso dentro do seu produto, mas poderá existir uma redução na margem de lucratividade dessas instituições financeiras. Então, o natural é que isso seja, ao longo do tempo, repassado para o cliente final, para o contratante de serviços financeiros, com um aumento de tarifas gradativas com o passar do tempo. O grande diferencial das fintechs é que elas não cobram essas tarifas, né? Ou se cobram, são tarifas extremamente reduzidas. Então, o impacto pode ser muito maior para as fintechs do que para as instituições financeiras nesse sentido. Conversei aqui com o Diego Pérez, que é presidente da AB Fintech. Agradeço muito pela sua disponibilidade. Diego, as portas estão sempre abertas aqui no CNN Money. Muito obrigado. Até mais.